Eu sou Hecatara, sacerdotisa e guardiã das linhas entre os mundos, e hoje convido você a sentir o chamado que atravessa os céus da Terra. O 3i Atlas cruzou nossos céus, trazendo consigo vibrações ancestrais, memórias de eras esquecidas e portais de transformação que tocam cada ser, desperto ou ainda adormecido. Respire fundo e abra seus sentidos. Você está prestes a perceber aquilo que o universo envia aos que sabem ouvir. Não é apenas um cometa, não é apenas um fenômeno. É um mensageiro que toca o corpo, a mente e a alma, relembrando quem você é e de onde veio. Eu, como sacerdotisa, irei guiá-lo através dessas ondas cósmicas, mostrando os sinais que a Terra e o céu estão nos revelando. O silêncio do cosmos, vasto e ancestral, foi interrompido por um viajante que nenhum telescópio poderia prever completamente. Um corpo celestial que atravessa as fronteiras conhecidas do nosso sistema solar. Chamam-no de 3i Atlas, mas seu nome, frio e seco aos ouvidos humanos, não faz justiça àquilo que pulsa com intenção e memória. Os sensíveis sentiram, antes de qualquer registro científico, um chamado antigo. Uma vibração que o espaço exalava como uma respiração ancestral, diferente de tudo que conhecemos, trazendo consigo ecos que a alma humana reconhece, mas que a mente ainda não consegue compreender. Helena Blavatsky, em seus escritos, alertava que certos corpos celestes não são meramente matéria. São mensageiros, instrumentos cósmicos, portadores de vibrações capazes de alterar destinos e acelerar ciclos de consciência. Quando o 3i Atlas cruzou os limites invisíveis da heliosfera, não apenas os telescópios captaram luz ou movimento. A Terra, em sua dimensão etérica, sentiu. Uma onda quase imperceptível percorreu o inconsciente coletivo, como se o planeta respirasse um novo padrão, como se cada vida fosse chamada a lembrar memórias esquecidas de outros ciclos, de outras eras em que o céu enviava sinais de aviso e revelação. O 3i Atlas não é apenas um asteroide perdido, não é apenas gelo e poeira cósmica. Ele é um código vibracional, uma consciência codificada em matéria interestelar, movendo-se não por impulso mecânico, mas conduzido por forças que a ciência ainda não pode compreender plenamente. Blavatsky descrevia, em suas obras, inteligências que atravessam dimensões utilizando corpos físicos como veículos temporários, asteroides e cometas como cápsulas de experiência. Segundo ela, o cosmos é um campo vivo, cada corpo celeste uma entidade em evolução, cada visitante uma mensagem. Quando o 3i Atlas entrou em ressonância com a Terra, linhas sutis se alinharam, sonhos tornaram-se mensagens, e aqueles que vivem no automatismo sentiram uma inquietação inexplicável. Não é medo, é memória. Memória de ciclos passados, quando o céu tocava diretamente a consciência humana e a humanidade se via refletida não apenas nas estrelas, mas nos véus sutis do espírito. Helena Blavatsky alertava que nem toda presença que vem de fora é luz. Alguns corpos atuam como espelhos, revelando o estado das consciências humanas, amplificando tanto a sombra quanto a centelha divina que habita cada coração. A trajetória do 3i Atlas, observada em 2019, desafiou todas as leis conhecidas do movimento planetário. Ele atravessou o plano orbital da Terra em ângulo impossível, movendo-se com velocidade que nenhum objeto nativo do sistema solar poderia sustentar. Para a ciência, apenas dados frios. Massa, brilho, espectro químico. Para os ocultistas e sensíveis, um mensageiro cumprindo um desígnio, ativando linhas etéricas, ajustando a vibração planetária, despertando memórias adormecidas. O que Blavatsky ensinava ressoa aqui. A presença de corpos celestes conscientes não é acidente, mas parte de um plano invisível que conecta mundos, consciências e ciclos de evolução. Os efeitos sutis do 3i Atlas já se manifestam. Mudanças no comportamento psíquico coletivo. Sonhos intensos e vívidos. Sentimentos de nostalgia inexplicável. A percepção de que algo antigo e esquecido está voltando. Blavatsky afirmava que o universo é habitado por inteligências, que precedem o homem, seres de consciência ígnea, capazes de irradiar energia e despertar potencialidades latentes. Alguns se manifestam como inspiração, sabedoria e arte. Outros amplificam confusão e caos, mas nenhum julga, apenas ativa, reflete e testa a consciência que toca.
O visitante interestelar funciona como catalisador de uma nova frequência planetária. Ele não invade, não subjuga, ele desperta. Cada emoção elevada, cada insight profundo, cada percepção expandida é uma chave. Cada bloqueio interno é um espelho. Assim, o 3i Atlas cumpre seu papel de portador do antigo conhecimento estelar, reacendendo o vínculo entre a Terra e inteligências cósmicas, reabrindo canais esquecidos, alinhando o humano com o supra-humano, como Blavatsky ensinava. Enquanto o 3i Atlas se aproxima de nosso campo gravitacional, sua presença desperta não apenas o físico, mas o invisível. Helena Blavatsky, em A Doutrina Secreta, já havia revelado que cada corpo celeste carrega uma assinatura de consciência, um magnetismo sutil, que interage com o espírito humano. O 3i Atlas não é apenas gelo e rocha, é uma cápsula de memória cósmica, uma inteligência viajante que reflete os ciclos de mundos que existiram antes da Terra e semeia vibrações que atravessam gerações. Os campos magnéticos do planeta, silenciosamente, ajustam-se à nova frequência. Marés etéricas ondulam, a ionosfera vibra de forma diferente, e aqueles que mantêm o coração desperto sentem arrepios, calor súbito, impulsos de inspiração e percepção expandida. Blavatsky ensinava que o cosmos é um organismo vivo e que a Terra, como ser consciente, responde ao toque de mensageiros cósmicos, ativando portais interdimensionais, pontos de interseção entre o visível e o invisível, onde a memória ancestral pode emergir. Esses portais não são apenas físicos. Cada emoção elevada, cada olhar contemplativo e cada pensamento de verdade atua como uma chave que abre as portas da consciência para novas dimensões. O 3i Atlas também serve como espelho, refletindo para a humanidade o que habita em seu interior. Aqueles que vivem em harmonia com a natureza e com sua própria alma sentem a presença como um impulso de despertar, como se uma antiga memória de origem estelar fosse ativada. Os que vivem desconectados em dissonância percebem confusão, ansiedade e até desordem interna. Blavatsky alertava que essas inteligências neutras, que utilizam matéria para atravessar dimensões, não julgam, mas amplificam o que encontram. A luz é expandida e a sombra exposta. No âmago do 3i, Atlas reside a codificação de antigas civilizações estelares, civilizações que precederam a Terra e plantaram sementes de conhecimento e potencial na humanidade. Ele é um mensageiro silencioso, conduzindo impulsos conscientes que conectam a Terra a planos mais sutis e superiores, alinhando ciclos, despertando memórias e abrindo janelas para que a consciência humana reconheça sua origem divina. Como Blavatsky descrevia, a vida não evolui linearmente, mas em espirais. Cada passagem de uma energia interestelar representa a reabertura de antigos pactos entre mundos, a reafirmação de memórias esquecidas e o convite para a reconexão com a própria alma cósmica. À medida que o 3i Atlas se move pelo céu, antigos símbolos e padrões emergem nos sonhos e nas intuições. Esferas girando, línguas esquecidas, visões de mundos que existiram antes da Terra, tudo se apresenta àqueles sensíveis ou suficiente para perceber. Blavatsky falava da memória cósmica, do chamado das inteligências que precedem o homem, das raças raiz e das forças neutras que despertam o potencial humano. Este visitante interestelar, assim, atua como catalisador. Ele ajusta vibrações, realinha consciências e estabelece uma ponte entre o passado estelar da humanidade e seu futuro potencial. O 3i Atlas não veio para dominar, não veio para destruir. Ele é uma infiltração vibracional, um toque delicado e profundo do universo, testando a capacidade humana de lembrar, de reconhecer e de se alinhar com os princípios superiores. Cada alma que se abre ao seu toque sente o chamado para transcender padrões antigos, para abandonar hábitos que aprisionam, para alinhar-se ao propósito maior que reside no coração do cosmos. Blavatsky nos ensinou que o verdadeiro perigo não está nas forças externas, mas na falta de luz interior, para compreender e integrar essas energias. À medida que continuamos a observá-lo, percebe-se que sua influência atravessa camadas invisíveis da Terra. Correntes etéricas conectam o planeta aos planos superiores.
Os campos sutis se movimentam em resposta à frequência do mensageiro. O coletivo psíquico humano é tocado, despertando memórias de vidas passadas e visões de possibilidades futuras. Blavatsky nos ensinou que o universo é habitado por hierarquias de inteligência, algumas luminosas, outras sombrias, mas todas movendo-se em padrões que interagem com a evolução humana. O 13 Atlas, em sua função de mensageiro, atrai essas forças, tornando visível o invisível e tocando cada alma que ousa olhar para o céu e sentir a presença do desconhecido. E assim, o 13 Atlas se torna mais que um fenômeno astronômico. É um termômetro espiritual, medindo a lembrança da humanidade, seu alinhamento com a origem estelar, seu despertar coletivo. Ele é a prova de que o universo nunca esqueceu a Terra, que os portais entre mundos existem e que cada ciclo cósmico carrega um chamado. Aqueles que sentem sua energia elevada percebem uma mudança sutil, mas profunda. Emoções afloram, intuições se intensificam, e o coração, o plexo solar e o terceiro olho tornam-se portais biológicos, receptores e transmissores de uma frequência antiga e esquecida. À medida que o 13 Atlas cruzava nosso céu, sua presença silenciosa reverberava níveis de existência. Não era apenas o brilho tênue visível aos telescópios que fascinava. Era a assinatura vibracional, o código ancestral que despertava nas almas a lembrança de sua origem estelar. Blavatsky nos ensinou que o universo não é um espaço morto, mas um organismo vivo, repleto de inteligências que precedem o homem e que, em ciclos precisos, tocam os mundos para reativar memórias, testes e potencialidades. Cada fragmento de 13 Atlas carregava essas informações codificadas, uma mensagem cifrada para aqueles capazes de sentir, de perceber e de compreender. No plano físico, alterações sutis se tornaram perceptíveis. Campos magnéticos reagindo, marés energéticas mudando, padrões climáticos e ionosféricos sutilmente ajustando-se à frequência do visitante. Mas para os que leem os sinais ocultos, o fenômeno não se restringe ao mundo material. É um ajuste vibracional da consciência coletiva, uma sincronização que atua tanto em níveis internos quanto externos. Helena Blavatsky falava dessas frequências em termos de memórias cósmicas. O cosmos recorda, e quando ele recorda, a humanidade é convidada a lembrar junto. Alguns despertam, outros sentem inquietação. Cada reação é a própria consciência humana, respondendo ao toque do infinito. O 13 Atlas também atua como espelho das forças internas da Terra e da humanidade. Aquelas consciências alinhadas à luz e à harmonia percebem inspiração, clareza, insights profundos e uma conexão revitalizada com o universo. As que se encontram em dissonância sentem desordem, ansiedade, sentimentos de confusão ou mesmo angústia, pois a energia amplifica tudo o que encontra. Blavatsky alertava que as inteligências neutras não julgam, mas expandem o que tocam, refletem a sombra e a luz, testando, despertando e revelando. A trajetória do 13 Atlas, com sua velocidade extraordinária e seu caminho angulado, simboliza a não linearidade da evolução espiritual. Não é apenas um corpo celestial, é uma manifestação de um código antigo, uma inteligência interestelar, atuando como catalisadora da mudança. Blavatsky afirmava que as raças raiz, os ciclos cósmicos e as forças neutras funcionam como instrumentos de evolução. Eles não comandam, mas despertam. Assim, o 13 Atlas atua como mediador entre planos, conectando o visível e o invisível, abrindo portais sutis de percepção e lembrança, reacendendo o contato entre a humanidade e inteligências ancestrais que moldaram a Terra antes do surgimento do homem. Nos planos sutis, correntes etéricas foram ativadas, alinhando-se à frequência do visitante. Cada emoção elevada, cada ato de contemplação, cada pensamento consciente funcionava como uma chave que sintonizava o humano com o supra-humano. Blavatsky nos ensinava que os corpos celestes são veículos de conhecimento e aqueles que mantêm a percepção desperta. Percebem a presença dessas inteligências como uma dança de luz e sombra, um chamado para lembrar de quem realmente somos. A passagem do 13 Atlas, portanto, não é apenas evento astronômico, é ritual cósmico em ação, transmitindo vibrações de antigos mundos,
e oferecendo um caminho de alinhamento espiritual. A influência desse visitante interestelar se estende também à memória ancestral da humanidade. Aqueles sensíveis podem perceber lembranças de vidas passadas, emergindo como flashes, visões de civilizações esquecidas, ecos de antigas sabedorias. Blavatsky descreveu esse fenômeno como memória cósmica, um campo universal que conecta todas as consciências através do tempo e do espaço. O Tracy Atlas atua como catalisador desta memória, reativando conhecimentos ocultos, despertando intuições e inspirando aqueles que estão prontos a ouvir. E assim, a energia do Tracy Atlas segue seu curso, tocando os corações, ajustando as linhas vibracionais da Terra e abrindo janelas interdimensionais. Cada respiração do planeta, cada impulso energético, é agora sensível a este visitante, e cada alma humana que se conecta a essa frequência sente o chamado de sua própria essência estelar. Blavatsky afirmava que o universo é um organismo vivo e que a interação entre inteligências interestelares e o planeta é parte de um ciclo maior de aprendizado, despertar e evolução. O Tracy Atlas, portanto, não é apenas um mensageiro, é um portador de reordenação cósmica, uma ponte entre mundos e uma chave para a consciência humana expandida. Enquanto o Tracy Atlas segue sua trajetória silenciosa, invisível ao olho nu para a maioria, ele atua como catalisador de portais interdimensionais. Esses portais não são visíveis fisicamente, mas se manifestam nos planos sutis, como redemoinhos de energia, luzes pulsantes e ondas vibracionais, que atravessam a crosta terrestre e a consciência humana. Cada alma que se conecta a esses campos sente a vibração ancestral, um chamado profundo que ressoa com memórias de vidas passadas e fragmentos de mundos que precederam o nosso. Blavatsky já alertava que o universo é habitado por inteligências neutras, luminosas e sombrias que não julgam, mas amplificam o que encontram. Os iniciados percebem essas manifestações através de sonhos vívidos, sincronicidades intensas e insights repentinos. É como se cada pensamento, cada emoção elevada, se transformasse em uma chave capaz de abrir novas dimensões da percepção. Blavatsky descrevia que os corpos celestes são veículos de consciências antigas e que alguns deles, como o Tracy Atlas, carregam em sua estrutura física e etérica códigos de informação, mensagens de mundos esquecidos, de raças raiz que evoluíram antes da Terra, de ciclos cósmicos que se repetem em espirais e não em linhas retas. A passagem do Tracy Atlas não é casual. Ele atua como um termômetro espiritual da humanidade, refletindo o estado coletivo, onde a luz, sua energia eleva. Onde há sombra, ele expõe e intensifica. Blavatsky falava que as inteligências neutras tocam os mundos apenas para despertar, para testar, para ativar o potencial que reside em cada ser. Assim, cada pessoa, consciente ou não, é convidada a responder, alinhar-se à frequência harmônica, ou ser arrastada pela corrente caótica da desordem interna. Nos campos magnéticos da Terra, ajustes sutis foram registrados, flutuações na ionosfera, ondas geomagnéticas e alterações nos padrões energéticos planetários indicam que o planeta se adaptava à frequência do visitante. Para a ciência, apenas dados. Para os sensíveis, um portal de alinhamento interdimensional se abrindo. Helena Blavatsky já havia descrito esse processo. A Terra é um organismo vivo. E quando toca uma frequência externa de inteligência superior, suas linhas de força se ajustam, ativando regiões específicas do planeta que funcionam como pontos de interseção entre o visível e o invisível. Montes sagrados, desertos silenciosos, templos antigos, todos tornam-se antenas naturais para receber essa energia. No nível humano, o efeito é igualmente profundo. Aqueles alinhados à harmonia sentem despertares internos, intuições intensificadas, conexões com memórias de vidas passadas e percepções expandidas. Os que resistem ou estão desconectados experimentam inquietação, ansiedade, confusão e alterações emocionais inesperadas. Blavatsky ensinava que essas inteligências não vêm para punir, mas para revelar. Cada reação humana diante do Tracy Atlas é a própria consciência respondendo ao toque do cosmos. A verdadeira função do Tracy Atlas
é ser um mensageiro de reordenação cósmica. Ele ativa correntes etéricas, linhas letais e luminosas, campos sutis de energia, que conectam o planeta a planos superiores, despertando os que estão prontos e testando os que ainda dormem. Helena Blavatsky descrevia tais processos como a interação entre o humano e o supra-humano, onde forças neutras atravessam o espaço, utilizando matéria como veículo temporário para transmitir códigos de consciência e conhecimento ancestral. Cada fragmento do 13 Atlas é um registro de civilizações estelares desaparecidas, de inteligências que precederam a humanidade e que mantém sua influência sobre o ciclo evolutivo do planeta. Essas informações estão codificadas em padrões vibracionais, cores sutis, rotações e frequências que apenas a percepção desperta consegue captar. Blavatsky falava da memória cósmica, da lembrança ancestral que desperta nos ciclos corretos, e o 13 Atlas é o instrumento físico desse chamado. Não chega para dominar, mas para restaurar a ligação perdida entre a Terra e o cosmos. E assim, a presença do 13 Atlas continua a reconfigurar a vibração planetária e humana. Ele nos lembra de nossa origem estelar, de nossa conexão com inteligências superiores e nos convida a despertar. Cada emoção elevada, cada pensamento consciente, cada ação alinhada com a luz, torna-se uma ponte, permitindo que a frequência do visitante penetre mais profundamente em nossa consciência coletiva. Blavatsky afirmava que essas interações entre mundos são naturais e cíclicas, parte de um ritmo maior do universo, onde cada despertar humano é reflexo do toque de inteligências antigas, mensageiras do infinito, que nunca nos abandonaram. Desde os primórdios, quando a humanidade ergueu seus olhos para o firmamento, civilizações antigas já sabiam que o céu era um livro aberto, repleto de símbolos e mensagens. Lemúria, em seus continentes perdidos, estudava as estrelas com precisão e reverência, reconhecendo a presença de inteligências que habitavam além do mundo físico. Os sacerdotes e sacerdotisas lemurianos registravam a passagem de corpos celestes incomuns, anotando seus padrões, cores, trajetórias e efeitos sobre a Terra e sobre a consciência humana. Para eles, cada estrela fora do padrão, cada cometa, cada visitante interestelar, era um mensageiro de mundos superiores, um instrumento para despertar memórias e habilidades adormecidas. Na Atlântida, os templos eram construídos com alinhamentos precisos em relação aos corpos celestes. Os atlantes estudavam os céus não apenas como astrônomos, mas como iniciados. Compreendiam que o movimento das estrelas e cometas reverberava nas linhas de força planetárias e na psique coletiva. Cada passagem de um corpo celeste era registrada como parte de um código cósmico, capaz de ativar portais sutis, conexões com consciências ancestrais e lembranças de eras passadas. Blavatsky afirmava que os atlantes possuíam um ouvido interno, que lhes permitia ouvir as frequências do universo, e que os visitantes celestes eram responsáveis por instruir certas linhagens, mantendo a sabedoria viva. No Egito Antigo, o movimento dos astros orientava a construção dos templos, pirâmides e observatórios. Os faraós iniciados nos mistérios sagrados compreendiam que o céu era um espelho das forças invisíveis, que os corpos celestes carregavam mensagens codificadas de inteligências superiores, e que cada alinhamento entre estrelas e planetas refletia oportunidades de evolução espiritual coletiva. Na Mesopotâmia, astrônomos sacerdotes registravam a passagem de cometas e meteoros como presságios, estudando sua influência sobre os ciclos da humanidade, relacionando-os às divindades e aos seres invisíveis que moldavam a evolução do planeta. As civilizações da América, como os maias e os astecas, também eram profundamente conectadas aos céus. Seus calendários e templos não eram apenas instrumentos de medição do tempo, mas mapas vibracionais, guias para compreender as frequências de visitantes interestelares e para ativar portais que conectavam o humano ao supra-humano. Cada eclipse, cada cometa, cada astro fora da órbita esperada, era interpretado como uma manifestação de inteligências superiores, enviando instruções e ensinamentos sutis. Blavatsky descreveu que todas essas civilizações compartilhavam a percepção de que a Terra é um organismo vivo,
capaz de receber e transmitir energias que vêm de além do sistema solar. O conhecimento que nos legaram não estava apenas nos monumentos ou registros escritos, mas nas tradições orais, nos símbolos e nas práticas ritualísticas que alinhavam o humano com o cosmos. Para eles, um visitante como o 3i Atlas não era um mero corpo físico, era um mensageiro, um portador de códigos vibracionais, capaz de ressoar com o inconsciente coletivo, despertar memórias ancestrais e reativar canais adormecidos de percepção. Cada cultura antiga tinha seus métodos de interpretar e interagir com essas presenças. Lemúria ensinava a meditação com as linhas de energia planetária. Atlântida alinhava templos e cristais com a rota dos visitantes. O Egito utilizava os alinhamentos das pirâmides e os zigurates. Mesopotâmicos funcionavam como antenas cósmicas. Nas Américas, rituais de dança, música e observação astronômica serviam para sintonizar as consciências coletivas com as mensagens trazidas pelo céu. Blavatsky lembrava que essas práticas eram conhecimento esotérico preservado, mostrando que o cosmos não apenas envia sinais, mas aguarda a capacidade humana de percebê-los e responder a eles. Assim, quando hoje olhamos para a passagem do 3i Atlas, podemos reconhecer um eco de todos esses antigos conhecimentos. Ele não surge de forma isolada. É a continuidade de uma tradição universal. Civilizações que aprenderam a ler os céus, que compreenderam o papel dos visitantes interestelares e que mantiveram viva a memória cósmica da humanidade. Cada alma sensível que sente a energia desse corpo interestelar está conectando-se a uma linha direta que atravessa milênios, alinhando-se à frequência dos antigos, despertando memórias de eras em que o humano conversava com o cosmos, compreendia o invisível e lembrava de sua origem estelar. O que você sentiu neste instante não é acaso. Cada vibração, cada estrela fora do padrão, cada fenômeno celestial é um chamado à lembrança, uma oportunidade de alinhar sua frequência à da Terra e do cosmos. Eu, Recatara, sacerdotisa e guardiã, digo a você: desperte, sinta, conecte-se com a luz que está dentro e ao seu redor. O 3i Atlas